Olá, muito bom dia a todos. Hoje é um domingo de manhã, domingo, dia 28 de junho, e nós estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, hoje a título do que seria uma escola bíblica dominical, ok? Então nós vamos tentar manter aqui minimamente o que seria de fato o que faríamos aqui presencialmente na igreja. Então abra sua Bíblia no Salmo 139, para a leitura do verso de número 13 a 16, que por razões mais do que óbvias, em termos de tempo, de espaço, a gente vai suprimir a leitura, mas eu vou pedir que você a faça aí em sua casa. Bom, o título da nossa conversa de hoje é A Identidade e a Adoração na Relação. Como introdução, vamos pensar no seguinte. Alguém que você ama já o tirou do sério? Outra coisa, alguém que você gostaria de mudar? Existe alguém? Da sua relação, óbvio, né? Outra coisa, existem momentos em que você se sente desligado espiritualmente de uma pessoa que você conhece e ama? Porque essas perguntas e outras nesse sentido têm a ideia de envolver conflitos relacionais. Quero trabalhar com vocês hoje a partir de 4 principais divisões ou tópicos. O primeiro fala-nos de ser o seguinte: a luta de cada um. Relações com lutas e conflitos é a história de cada um. Nenhum de nós jamais teve uma relação que fosse livre de dificuldades, seja ela familiar, seja ela na relação de trabalho, na relação de convívio social, seja na relação estudantil, acadêmica. Nenhum de nós jamais teve uma relação que fosse livre de dificuldades. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos em que nós nos sentimos desencorajados pelo esforço que uma boa relação exige. A gente vai, luta, batalha, abre mão, renuncia, dá o melhor de si, e nem sempre essa relação chega a ser boa, salutar, agradável. E isso, evidentemente, requer energia, esforço, empenho e, óbvio, desgasta, né? Então essa é uma das situações, a luta de cada um para manter uma boa relação. Porque uma boa relação exige muito esforço. É muito provável que cada um de nós já tentou tomar decisões para que essas relações fossem mais fáceis. Mas, infelizmente, nem sempre o resultado é proporcional ao esforço. Mas a gente tem que lutar, batalhar para que isso minimamente continue. Segundo lugar, 2 pedras angulares nessa questão das dificuldades relacionais do ponto de vista de hoje, que é a identidade e a adoração. Boas relações sempre são construídas sobre essas pedras angulares. A primeira é a identidade, que não tem nada a ver com nome, RG, data de nascimento, nada disso. Mas tem a ver com o seguinte: como nos definimos em termos de talentos, qualidades, experiências, conquistas, alvos, crenças e sonhos. E isso interfere na nossa relação. Porque se nós somos pessoas, como nós temos visto aí ao longo desses domingos do mês de junho, hoje é o último deles, né? Se nós somos pessoas orgulhosas, arrogantes, egoístas, prepotentes, e nos identificamos como tais, pessoas que desdenham dos outros, a nossa relação é de um tipo. Se nós somos pessoas que, por carência, nós nos permitimos ser subjugados, vermos capacho dos outros, para ter um mínimo de migalha de um relacionamento com qualquer pessoa, também a nossa relação é outra. Então a identidade, quem nós somos na relação, faz a diferença para ela ser boa ou ruim, agradável ou desagradável. A segunda é a adoração, que não tem nada a ver necessariamente, óbvio, no nosso contexto de hoje, com o programa de culto da igreja, mas com alvos, com desejos, com tesouros. Dá uma lidinha em Mateus capítulo 6, versículo 21, para você ver o que significa.
Tem a ver com propósito, com valores, com anseios, para que as nossas relações sejam aquilo que Deus projetou para elas. A reconstrução, a reedificação, a reconciliação precisam começar com uma nova e sólida fundação. E não é aquilo que fazemos ou dizemos, mas aquilo que começa no nosso coração, que é a fonte de ideias, de motivações e que determinam o que nós fazemos e dizemos. Por isso que a Bíblia diz que da boca, a boca fala do que o coração está cheio. Então não é o que a gente fala, é o que a gente pensa sobre o assunto e aí evidentemente expressa isso. Mas não são palavras apenas, é o sentido dessa palavra. E mais, os sentimentos que estão nessas palavras. Não são apenas as nossas ações, mas são os motivos das nossas ações, ou os alvos das nossas ações. Tem a ver com os nossos desejos. Então, quem nós somos e o que nós queremos, os alvos, os objetivos desse relacionamento, podem fazê-lo ser bom ou ruim, agradável ou desagradável, que vale a pena ser mantido ou que não. Um terceiro tópico, lembrando quem nós somos. Se lá no primeiro momento eu preciso pensar sobre quem eu sou, aqui eu reitero isso. A identidade que atribuímos a nós mesmos sempre refletirá na forma como nós respondemos aos outros. Por exemplo, se você disser que é mais inteligente que os outros, dificilmente você aceitará conselhos. E aí a sua relação fica limitada a ter alguém que apenas o ouça, ou que diga apenas aquilo que você quer ouvir. Porque no máximo, é o que vai acontecer. Na Bíblia, há exemplos de problemas causados pelo esquecimento da identidade, de quem eu sou e de quem é o outro com quem eu me relaciono. Vejam, Sara e Abraão, em vez de confiarem em Deus, eles tramaram a sua própria solução por uma promessa de Deus para que se cumprisse do jeito e no tempo deles. Deus prometeu a Abraão, já com 85 anos, que ele teria um filho, e Sara também daria a ele um filho. Ela mais nova, mas bem pouca coisa mais nova do que ele. Esse filho que Deus prometeu só veio nascer 15 anos depois. Ou seja, quando Abraão já tinha 100 anos. Gênesis registra isso, você pode ir lá e conferir. Mas veja, até que se cumprisse, como eles perceberam que demorava muito para se cumprir, deram o jeitinho deles. Então, nessa relação Sara e Abraão com Deus, eles se esqueceram de quem eles eram. Eles eram servos, Deus era o Senhor, Deus prometeu e faria. Mas eles resolveram intervir porque acharam que estava demorando demais. Isso aqui tá custoso demais. E aí, fizeram do jeito deles, e não é assim que a coisa deve ser. Temos um outro exemplo. Os filhos de Israel se esqueceram da sua identidade como filhos do Deus Todo-Poderoso, e assim, eles passaram a temer as nações vizinhas, em vez de temerem a Deus, a ponto de se casarem com as filhas dos vizinhos e adorarem os seus ídolos, o que expressamente Deus os proibiu de fazer. Deus diz para eles, olha, vocês vão para a terra prometida, mas lá vocês não se juntarão com as nações que estavam lá e que estão ao redor daquela região. Vocês não darão suas filhas para serem esposas deles e nem tomarão as filhas deles para serem esposas de vocês. O que eles fizeram? É exatamente isso. Se juntaram, se mesclaram, se misturaram. Houve uma miscigenação. Nenhuma pessoa foi criada por Deus para ser fonte de satisfação e alegria pessoal da outra. Nenhum pecador, com certeza, será capaz de realizar essa proeza. Porque nós somos criados por Deus para que nós nos completemos e não para que realizemos plenamente a satisfação.
Numa relação eu tenho que lembrar que eu sou parte dela. E que a pessoa com quem eu me relaciono é parte, ela não é todo. Eu não posso dar a ela a função, a responsabilidade de me realizar pleno e totalmente sem que eu faça nada. Essa é a ideia. Em quarto e último lugar, lembrando quem Deus é. Então, quem nós somos, quem Deus é. Então vamos lá. A adoração é outro item intrinsecamente ligado a quem nós somos como seres humanos. Adoração, não como atividades ou práticas religiosas na igreja, lá do culto, mas olhando, lembra que eu pedi para você ler Mateus 6,21? Olha de novo. Então, olhando para Mateus 6,21, o que nós decidimos ser valioso é o que controla o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o que controla o nosso coração também controla o nosso comportamento. Versículo 24, Mateus 6,24, dá uma lidinha aí. E aí, 3 coisas. Primeiro, para amar a Deus como devo, eu preciso adorar a Deus como Criador. Confere aí. Tiago capítulo 3, versículos 9, 10, 11 e 12. Dá uma lidinha nisso. Segunda coisa, para amar a Deus como devo, eu preciso adorar a Deus como soberano. Nós não escrevemos a nossa página de história da vida, mas quem a escreveu e a controla é única e tão somente Deus. Eu tenho que ter essa ideia muito fixa na minha mente e isso no meu coração. Deus é o soberano. Quando eu me relaciono com Ele, Ele é Deus. Eu sou sua criatura. Ele é criador, eu sou sua criatura. Ele é rei, eu sou vassalo. Nunca o contrário. Alguém diz assim, mas eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Sim, nós somos chamados na Bíblia de filhos do rei, mas esse rei é Senhor soberano, criador de todas as coisas. E nós não temos autoridade, nem jamais podemos decretar, determinar, colocar as coisas e dizer o que Deus tem que fazer. Ele é soberano, nós não. Terceiro, para amar a Deus como devo, eu preciso adorar a Deus como meu Salvador, o que significa reconhecer-me como um pecador que vive em relações com outros pecadores. Lembra lá de Isaías 6? Ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a ideia. Então nós somos pecadores que vivemos na relação com outros pecadores, num processo contínuo de ser convencido, ensinado pelo Espírito de Deus e transformados pelo Senhor em nossos corações para que nós nos relacionemos. Então, quem eu sou? Na relação com Deus, eu sou um servo. Deus é meu Senhor. Ele é um Senhor que é criador e eu criatura. Ele é soberano e eu sou vassalo. E Ele é o Salvador. Eu sou o pecador que precisa da conversão. Na relação com o próximo, ele é outro pecador como eu. E eu não posso jogar sobre os ombros dele a responsabilidade de me realizar, de me satisfazer e de me fazer feliz. Somos parceiros e devemos ser parceiros nisso. Muito bem, queridos, esta era a palavra que eu queria deixar com os nossos corações na manhã de hoje. Eu espero que todos tenhamos um bom domingo. Voltemos a nos ouvir a partir das 18h30 de hoje. Fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração. Tchau, gente, Deus nos abençoe, amém.